quero iniciar dando o lugar, dando espaço aqui à nossa pastora, que nos orienta, nos edifica, que nos guia com a sua sabedoria, edifica esse lar, como diz a palavra. Quero pedir para que ela venha à frente, para que ela leia-nos um salmo e faça uma oração para que possamos iniciar a nossa ministração. Amém, a paz. Salmo 100. Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Pai querido, Pai santo, graças te damos, Deus, por mais esse culto, Deus, por mais um dia abençoado na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigada, Deus, porque a tua misericórdia é infinita sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem estado conosco, Deus, dia após dia, Pai, culto após culto, Deus, recebendo, Pai, na simplicidade com a qual o Senhor nos ensina, o Senhor tem recebido, Deus, os nossos louvores, a nossa adoração, Pai, com tudo que temos e com tudo que somos, Pai. É esse culto que nós queremos prestar a Ti, Pai, todos os dias das nossas vidas, Pai. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor esteja na direção, Pai, desse culto, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, Pai, nessa noite, que nós venhamos nos calar, Pai, diante da Tua presença, diante da Tua sabedoria, Pai. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, Pai, abre os nossos ouvidos espirituais, Pai, e nos coloca agora, Deus, num outro ambiente de glória, Deus, para que nós possamos, Deus, estar conectados com o Teu Espírito, Pai querido. Essa é a minha oração, Pai, é o que eu te peço, Pai querido, te entrego e desde já eu te agradeço, Pai, e eu profetizo, Pai, e creio, Deus, que o Senhor está sobre este lugar, Pai. Nós te damos espaço aqui, Paizinho, em nome de Jesus, amém e amém, Deus querido, amém, glória a Deus. Bem, maravilha, muito obrigado, pastor. Peço nesse momento que o Senhor tenha liberdade neste lugar, Pai. Eu te peço que o Teu Espírito Santo fale, Pai, através das nossas vidas, Pai, fale com todos aqui presentes, ó Deus amado. Assim como o Senhor ministra primeiro no meu coração, ó Senhor amado, eu quero ser um canal de Ti aqui, Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai, para que a Tua palavra venha prevalecer, ó Deus amado, que tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Pai, saia da mesma maneira que entrou, ó Deus amado, que eu não venha contaminar a mensagem, Pai, que as minhas palavras, que as minhas convicções, Pai, não venham interferir naquilo que o Senhor tem a fazer, ó Pai, porque este ambiente é Teu, este culto é Teu, Pai, e aqui te damos a liberdade, Pai, aqui rendemos graças, Pai, a Ti, aqui nós Te adoramos, aqui nós Te louvamos, ó Pai amado, em nome de Jesus, Pai, porque sabemos que somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. E amém. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Ficamos contentes enquanto temos mais pessoas com quem podemos compartilhar, mais pessoas que possam também compartilhar do mesmo amor do Senhor conosco. Mas fiquem à vontade, pode ser. E entremos aqui na presença do Senhor, que estejamos na presença dEle com louvores e cânticos, porque é por Ele e para Ele todas as coisas que fazemos. Então nos alegramos na sua presença. Nos alegramos quando compartilhamos a Sua palavra e às vezes é difícil nos alegrarmos com algumas situações mais difíceis do que as outras e tudo, mas a palavra nos orienta que em tudo devemos dar graças, em tudo devemos ser gratos, né? Então é dessa forma que eu gosto de conduzir aqui a nossa comunhão, a nossa reunião, sempre sendo grato e com alegria. Eu confesso para vocês que hoje o dia para mim não é o dia mais alegre, não é o dia mais feliz. Hoje o dia começou complicado, estou com a garganta horrível, não estou conseguindo sentir gosto de nada. E para ajudar eu não estou ouvindo nada. Eu estou falando aquilo que está saindo, eu não estou ouvindo absolutamente nada. Estou com o ouvido todo trancado. Mas eu tenho certeza que Deus vai
vai falar, e se a palavra dele, assim, eu não interfiro de forma alguma. Eu quero começar lendo aqui como referência somente um texto que está no livro de Hebreus, quase lá no finalzinho da Bíblia. Lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, eu quero ler alguma coisa que vai nos nortear, nos orientar para essa pequena mensagem que o Senhor me confiou no dia de hoje. Hebreus 11. Hebreus 11. 11, eu vou ler alguns versículos, vou pular outros, mas nós vamos entender o porquê. Somente para nos ambientarmos aqui, Hebreus está quase lá no final da Bíblia, isso quer dizer lá no Novo Testamento, depois de toda a história passada de Jesus, né? Depois de que tudo aconteceu e depois de que os discípulos começaram já a pregar, a fazer o seu trabalho como discípulos ali, a pregar a palavra de Deus. Então, quer dizer, está mais perto de nós aqui isso na história, né? Na cronologia da Bíblia. Está mais perto de nós historicamente falando. Se está mais perto de nós, não quer dizer que é antigo, né? Porque, infelizmente, há quem separe, quem leia aqui na Bíblia os títulos e diga, isso é o Novo Testamento, tudo bem, eu vou seguir, tá legal, mas o que é antigo eu vou deixar para trás, porque passou, é antigo. Mas são palavras um tanto perigosas de serem usadas nesse sentido de novo e antigo, porque a Bíblia ela é mais atual. Eu vou copiar um pouquinho aqui do que eu já ouvi, né? Que ela é mais atual do jornal que vai sair amanhã. A palavra de Deus ela é muito atual, ela não se permite dividir dessa forma. Isso é antigo, já passou, isso é novo, eu vou cumprir, enfim. Então, obrigado, Senhor, pelo meu ouvido. Tá? Estou ouvindo agora, amém. Amém. É estranho, mas eu estou ouvindo. Então, como eu dizia, ela não se permite dividir. A palavra, ela é para os nossos dias, ela é contemporânea. Então, vocês vão entender por que eu estou usando dessa forma aqui, porque eu estou lendo primeiro Hebreus, como eu disse, está perto de nós, historicamente falando, e depois eu quero voltar para o que aconteceu lá na época da criação, e vocês vão ver que não dá para separar, e infelizmente nos dias de hoje nós esquecemos e separamos. Hebreus capítulo 11, no verso 1, me diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Só os dois por enquanto aqui. Então é a certeza das coisas que se esperam, se espera algo que está por vir, sem ter a certeza, mas você tem a convicção daquilo que você não vê para esperar aquilo que você não sabe se vai chegar. Isso é basicamente a tradução do que é fé, né? Diferente de pensar que eu tenho fé naquilo que eu tenho segurança, fisicamente falando. Eu tenho fé na minha conta do banco. Se ela diminuir, eu não sei mais o que eu faço. Isso não é fé. Isso você está segurando, está se apegando numa coisa que você está vendo, você está se apegando numa coisa que é palpável. Se você for ali no caixa automático e pedir para sacar um dinheiro, aquele vai estar na tua mão, você vai poder comprar talvez muitas coisas. Mas isso não te dá segurança, isso não é fé e infelizmente isso acaba. Isso o ladrão leva, isso não te dá segurança. Eu tenho fé no meu trabalho, porque eu tenho uma boa posição, eu tenho tempo de empresa, ninguém vai me mandar embora. De uma hora para outra, infelizmente, a tua empresa pode falir. E você fica sem trabalho, sem sustento, então isso não é fé, isso é uma segurança naquilo que você está vendo. E aqui a palavra de Deus nos fala que é a convicção, que a fé é a convicção de fatos que não se veem, né? Então, é muito bonito falarmos sobre fé, dizermos que temos fé, mas na hora de realmente ter a fé, na hora de que a nossa fé, como cantamos aqui, na hora que a nossa fé é provada, se nós somos aprovados,
faz com que possamos crescer na fé, como disse aqui a canção que nós cantamos. Mas se somos reprovados na fé, não temos como crescer, né? Não temos como crer em mais coisas. Se eu não crer no pequeno, né? Se eu não crer naquilo que eu não vejo já e sou reprovado nessa provação de fé, eu não vou poder subir para o próximo passo. Quero pular alguns versos aqui, quero pular direto para o verso 6, do mesmo capítulo de Hebreus 11. No verso 6 me diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Só esse por enquanto. Quem é que pode ver Deus? Quem é que pode tocar em Deus? Quem é que pode ter Ele fisicamente presente aqui como uma pessoa sentada ao nosso lado? Eu só posso ter isso se eu tiver fé que Ele é Deus, que Ele é o Criador, que Ele está comigo, como a palavra que me diz, que Ele é onipresente, onipotente e onisciente, que Ele está em todos os lugares, que Ele sabe de todas as coisas. E eu só posso manifestar isso, eu só posso crer nisso através da minha fé. Se eu não tiver essa fé e eu só puder acreditar naquilo que eu toco, naquilo que é palpável para mim, que eu posso ver, logo eu não consigo agradar a Deus porque eu não estou nem acreditando que Ele existe. Então é difícil eu estar perto dele, eu ter um relacionamento com Ele, se eu ao menos não acreditar que Ele é real, que Ele é poderoso para fazer tudo que a palavra nos diz que Ele faz e que Ele pode fazer por nós. E continuando no verso 7, me diz aqui que pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. De novo até aqui. Então, pela fé, Noé era divinamente instruído, me diz aqui o versículo. Então ele já tinha fé, ele acreditava em Deus e ele foi instruído por aquele que ele acreditava já sem ver. Aqui já começa, para aqueles que acreditam na conta do banco, no trabalho, na casa, no carro, na segurança, que eu posso pegar isso daqui me dar segurança, esse texto aqui já começa a fazer uma confusão na cabeça daquele que a fé é pequena. Por quê? Se ele já acreditava em Deus, se ele foi instruído por Deus a fazer alguma coisa, que o texto me diz aqui, para salvar a humanidade, para construir uma arca acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Se acontecimentos que ainda não se viam, eu vou voltar lá em Gênesis, no capítulo 6, para a gente entender. Eu acredito que todos conheçam a história, mas eu quero ler aqui diretamente da palavra. Que a arca que Noé fez foi para livrar o povo, livrar a terra. Se eu não me engano, na minha Bíblia parece que estava escrito que Deus anunciava um dilúvio. Acredito que na Bíblia de vocês também esteja escrito isso. Se é um dilúvio, se vinha chuva do céu, e lá em Hebreus, o texto me falou agora que Noé foi instruído por Deus a construir algo para salvar a terra de acontecimentos que nunca tinham sido vistos antes, fica mais confuso ainda, porque se nunca tinha chovido, e Noé ouviu a palavra de Deus e obedeceu essa palavra para construir algo para prevenir alguma coisa que nunca tinha acontecido, eu acho que você tem que ter um pingo de fé, pelo menos, para isso, né? Você tem que acreditar num Deus que você não vê, mas que você crê do seu coração que Ele existe, que Ele fala com você. E ainda por cima que Ele te diz coisas para que você faça, para você se salvar a tua família, salvar ali nesse contexto, salvar os justos, né? Porque Deus, aqui o texto vai me contar que Deus, Ele manda o dilúvio para destruir a
a humanidade, tudo que havia de vida na Terra, por conta da perversão daquele povo naquela época. Estava fora de controle e Deus queria acabar com isso. Então ele falou com Noé, e Noé, pela sua fé, ele começou a construir a arca. Para se prevenir de uma coisa que nunca tinha acontecido. Imagina você, nesse tempo de hoje, falar para alguém que você vai fazer alguma coisa porque alguém que você não vê te mandou fazer para prevenir algo que nunca aconteceu. Acho que, no mínimo, esse cara era maluco na época dele. No mínimo, ele não batia bem na cabeça. Como muita gente fala dos cristãos hoje, por exemplo. Ah, você acredita numa coisa que, olha, desculpa aí, mas você não... Só que a diferença é, eu acredito em algo, eu falo sobre algo, eu prego a respeito de algo, que eu não só acredito, mas como eu tenho experiências e eu sei que isso é real, eu sei que ele é de verdade. Porque o que ele pode fazer, seja a chuva para destruir um povo, para destruir toda a superfície da terra, ou seja, simplesmente curar, pode ser um exemplo muito simples, mas para mim tem muito significado, como eu passar o dia sem ouvir, e a hora que eu estou falando a palavra de Deus, a hora que eu vou começar a pregar a palavra dele, pronto, eu estou ouvindo aqui. Isso para mim é muito real. Se eu não crer nisso, se eu crer em simplesmente coincidência, tudo isso que eu estou fazendo aqui não tem valor. E se eu não crer naquilo que eu estou falando, eu posso usar 1h30, 2 horas do meu dia que eu estou aqui para edificar muitas outras pessoas, eu posso usar isso para fazer outras coisas para mim mesmo. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Então eu estou aqui, não é para falar bonito, para mostrar para um, para mostrar para outro, é simplesmente para compartilhar aquilo que ele já fez comigo, para compartilhar aquilo que eu sei que é verdade e aquilo que eu creio. E eu imagino que foi isso que Noé fez desde o princípio. Porque ele se passou por um maluco, ele se passou por um lunático para começar a fazer isso daqui. E é engraçado, porque assim, se fosse uma simples coincidência, uma simples loucura da cabeça dele, eu tenho certeza que ele não ia seguir tão à risca tudo aquilo que foi detalhadamente passado para ele. Aqui no verso 13 do capítulo 6 de Gênesis, eu quero ler com vocês. Gênesis capítulo 6, verso 13. Então disse Deus a Noé, eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra perecerá. Até aqui por enquanto. Eu acho que ninguém ia ser assim, tão sem noção, não seria a expressão, mas ninguém iria seguir tão à risca algo que ele não tivesse tamanha fé para crer e para fazer aquilo. Deus, ele é específico quando ele nos dá as direções. E se ele nos dá uma direção que não é tão clara hoje, assim, não é tão clara na primeira vez que ele falou, tenha a certeza de que ele está te apontando um caminho para que você creia, ele está iniciando, ele está testando, sim, está provando a sua fé, para que você possa dar os próximos passos. Noé, ele já tinha a sua fé firmada, ele já servia ao Senhor, então o Senhor veio e falou com ele a respeito dessa arca, foi muito específico em medidas, a forma que ele tinha que fazer, e Noé, ele seguiu tudo aquilo. Ele seguiu
as medidas, ele seguiu o tipo de madeira, com o que ele ia fechar, aonde seria a porta e tudo. E para dar também um contexto de tudo isso daqui, era muito grande, lógico, era muito material. Naquela época não haviam grandes empresas, eu acredito, como hoje. Se você pega o telefone, você liga para um, você liga para outro, você tem uma estrutura do teu lado aqui para construir o que você quiser. Basta ter dinheiro. Naquela época eu acredito que não era o caso nem do dinheiro, nem da empresa, nem de tanta mão de obra assim. E nesse caso, mais grave ainda, acredito eu, para Noé, que era só ele que comprava essa ideia. Era só ele que acreditava nisso, porque foi ele que recebeu a palavra. Como é que eu vou receber algo de Deus e vou contar com outras pessoas que talvez não tenham a mesma fé e que o que eu falo parece absurdo? Só que se eu sei de onde veio a direção, eu vou arregaçar minha manga e eu vou trabalhar porque eu sei que aquilo vai se cumprir. E foi o que Noé fez. No contexto aqui, em toda a história, no finalzinho do capítulo 5, no verso 32, diz aqui que era Noé da idade de 500 anos, quando ele gerou os 3 filhos. E se a gente seguir o texto aqui, até que chegou o dilúvio, ele tinha 600. Então, imagina que para a gente crer em algo e convencer alguém que não tem a mesma fé, dentro de 5, 10, 15 minutos, às vezes já é difícil. Porque nós mudamos de ideia muito rápido, nós somos imediatistas. Se eu fizer uma oração para Deus aqui agora, eu quero que Ele resolva eu saindo da porta. Eu já quero que amanhã minha vida esteja sem problemas, porque Deus é Deus, Ele pode fazer, então Ele tem que resolver. Mas não é assim. Porque nós temos um processo. E se eu não mantiver firme a minha fé, esse processo não vai valer de nada. Porque eu vou abandonar ele no meio do caminho. Eu dei o primeiro passo, não aconteceu aquilo, eu já abandono a minha fé, eu já deixo tudo para trás e eu vou seguir aquilo que o meu braço pode fazer. Eu não vou mais acreditar naquilo que Deus vai fazer no meu lugar. E Noé, não, ele nos prova aqui que é possível e que ele fez, porque além de ele parecer um maluco, de ele fazer algo que para prevenir de algo que nunca tinha acontecido, não foi do dia para a noite. Ele recebeu uma palavra. Deus não ficou falando com ele todo dia. Deus está falando comigo, eu tenho que fazer assim. Eu tenho que pegar um prego e pregar nesse lugar aqui. Outro parafuso vai desse jeito aqui. Não, Deus ele falou uma vez e foi o suficiente para Noé. Durante 100 anos, aproximadamente. Ele nunca abandonou a palavra do Senhor. Ele nunca duvidou. Todo mundo, eu acredito que a família dele olhava para ele e falava: meu, o que você está fazendo? São 100 anos. O que você está construindo? Olha para cima, não sei o que é chuva, nunca caiu água. Da onde que você está me falando isso? A convicção estava com ele, porque a palavra foi de Deus para ele e ele sabia a fé que ele tinha. E durante todo esse período, Noé construiu e, ao momento que a arca ficou pronta, que ele reuniu a sua família, os seus filhos e todos os animais aonde Deus mandou que entrassem na arca, choveu. E Noé parecia um maluco, com o perdão da expressão, mas Noé parecia um idiota, até que choveu. Eu posso parecer não tão maluco, mas para muitos eu posso parecer só um menino que não sabe o que fala. Muitas vezes eu não sei o que falo, porque às vezes eu acho que sei, pelas minhas convicções eu quero falar e falo bobagem, sim, porque eu também erro. Só que quando eu dou liberdade para Deus, para que Ele venha e Ele fale, eu sei que Ele é poderoso para fazer. E eu tenho a fé de que é Ele quem faz, não sou eu. Não é a minha palavra, é a dele. E aqui Noé salvou a sua família, salvou os animais e, pela misericórdia do Senhor, por uma palavra do Senhor que Ele nunca abandonou, podemos estar nós aqui até hoje. Se fosse um homem que, como nós hoje, abandonássemos, por qualquer que seja o motivo, porque Deus não responde na hora, se ele fosse um homem como nós, eu tenho certeza que não teria filhos para contar a história depois. Eu tenho certeza
que estaríamos embaixo daquele dilúvio já há muito tempo. Porque aonde está a nossa fé? A nossa fé está naquele que nos fala e nós cremos? Ou eu só tenho fé em Deus quando está tudo bem comigo? Só tenho fé em Deus quando está tudo em ordem comigo. Se vem a dificuldade, eu vou colocar fé naquilo que eu posso segurar, porque se eu colocar fé em algo que eu não posso segurar, a qualquer momento isso pode, além de já não existir, de eu não poder ver, pode desaparecer e eu realmente fico sozinho. Não podemos pensar desse jeito. Eu vou voltar para o livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Como assim? O verso me explica aqui no começo. São as duas primeiras palavras do versículo 8. Pela fé. Se eu não crer, se eu não tiver essa convicção de que eu vou colocar o meu pé no próximo degrau e o degrau vai estar ali para me sustentar, eu não vou me mover. Se eu só me mover por aquilo que eu estou vendo, por aquilo que eu estou conseguindo pegar, isso está na minha segurança. A minha segurança uma hora acaba. A minha força uma hora cansa. Uma hora por mim eu não consigo me mover. Se não for pela fé, por aquele que pode todas as coisas, por aquele que guia o caminho, que nos orienta, que nos sustenta, se não for por essa fé, eu não tenho mais para onde ir. E aqui o verso fala, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Como eu disse que eu ia falar a respeito do que estava no Novo e ligar com o que estava lá no Antigo Testamento, é a respeito disso que eu quero falar também. Ali nos dá o exemplo de Abraão. Eu quero voltar para a história dele lá em Gênesis 22. Gênesis 22, Abraão, ele servia a Deus, ele era um homem que conhecia, que já tinha a sua fé firmada. Aqui, depois de toda a história dele, é claro que vamos conhecê-lo na palavra de Deus pelo pai da fé, né? Só que, em algum momento, eu tenho certeza também que ele, pelas suas convicções, por olhar para aquilo que era físico, por olhar para aquilo que era material e aquilo que ele podia tocar, em algum momento, ele também se enganou. Em algum momento, ele também cometeu algo que não deveria ter feito. Quero dizer para vocês aqui que ele queria ter um filho. Ele já era um homem de idade, já era um homem de idade muito avançada, como diz a palavra. A sua esposa também. E não vinham filhos, não vinham ali quem pudesse continuar a sua família, a sua descendência. E aonde ele depositou a fé dele nesse momento? O texto me conta aqui que a sua esposa, vendo aquela situação, vendo que ele tinha ali servas que poderiam dar filhos a ele, a sua esposa falou, vai, deita-se com a tua serva e tem então o filho que você quer, para que assim você viva, porque o Senhor já tinha falado a ele que ele seria pai de multidões e a sua descendência seria tão numerosa como a areia do mar, como as estrelas e tudo. E aonde que ele depositou a sua fé? Ele não depositou a sua fé naquilo que ele recebeu, simplesmente. Em algum momento, ele se precipitou. A sua esposa, sem ter a sabedoria também, depositando a fé naquilo que ela via, depositando a sua fé na sua idade, por exemplo, que eu nessa idade eu já não posso mais gerar filhos, vai e sugere ao marido que se deite com a serva e ali ele tenha um filho. E ele fez. Só que não era essa a promessa de Deus para ele. O filho que Deus tinha prometido seria entre ele e a sua esposa.
que é o que Deus nos promete já desde o início da criação, que ali o marido a mulher vai se unir ao seu marido, vão se tornar uma família, e ali eles vão começar a gerar filhos, ali eles vão começar a gerar uma descendência. Não era simplesmente ter filho aqui e ali, ou com uma serva ou outra, e ele, para não perder isso, para não perder a oportunidade, porque já estava muito velho, vai ter um filho com a sua serva. Colocou a sua confiança, talvez depositou a sua fé naquilo que ele podia ver, na sua idade, para não perder o tempo de ter um filho. E ali, esse filho nasce, e a sua serva, por sua vez, ela começa ali a rejeitar a esposa, rejeita a esposa de Abraão, e ali ela começa a zombar, começa a se desfazer da sua senhora, porque a senhora não tinha filhos, mas a serva tinha. Então a serva pensava ter mais valor dentro da casa do que a própria esposa, por ter depositado sua fé em algo que não deveria ser feito naquele momento. E o Senhor já tinha prometido a Abraão o seu filho. Tempos depois, a promessa vem, a promessa se cumpre. Sara, sua mulher, mesmo sendo avançada em idade, Abraão com seus 90 e tantos anos, ali ele já consegue gerar um filho, a sua esposa dá a luz ao filho, e tendo aqui um breve resumo da história, depois que Sara tem o filho, que a sua mulher tem um filho legítimo, ela pede para que Abraão mande embora a serva com o filho que ele já tinha gerado antes, que ele despeça, que não more mais ali na mesma casa, por exemplo, e assim ele fez, muito contrariado, podemos assim dizer, porque que pai que quer mandar embora o seu filho? Ninguém quer colocar o seu filho para fora de casa, na rua ou coisa assim, mas assim fez Abraão no pedido da sua mulher. Ele colocou a serva com o filho que não era o filho da promessa para ele, colocou ele para fora de casa. E ali, Deus fala para ele no capítulo 21, no verso 13, no verso 12, perdão, quero dar um contexto maior aqui, disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ele ser o teu descendente. E aqui, talvez abriria assunto para uma outra ministração, para uma outra explicação, mas por ele não ter depositado a sua fé onde deveria, gera uma nação, uma grande nação, que nós conhecemos hoje muito bem, uma nação contrária ao povo cristão, uma nação que não compreende o povo cristão, que foi gerado aqui nesse erro de Abraão. Uma nação que foi criada ali por um filho fora de um casamento, e Deus mesmo assim ele não desamparou. Ele fez dessa nação uma nação muito numerosa, uma nação muito poderosa hoje. E aí vem o presente do Senhor para Abraão. Vem Isaque. Dessa forma, ali, depois de ter crido na promessa de Deus, depois de ter recebido o presente, o que Deus faz com Abraão? Deus ele te dá, segundo a sua fé, só que talvez ele possa pedir aquilo que ele te deu. Você pode crer, você pode ter fé, receber aquilo que Deus te dá, mas o que você faz com a bênção depois que Deus te dá? Você continua crendo no Deus que te deu a bênção, você continua tendo a fé no Deus que te deu aquilo que você pediu, ou aquilo que cabia para você naquele momento, ou aquilo que você recebeu passa a ser o teu Deus e a tua fé está naquilo que você recebeu e não naquele que te deu o presente, né? Abraão ele vai ser conhecido como o pai da fé. Acredito muito aqui, depois desta prova que ele teve de fé com Deus. Porque no capítulo 22, eu quero ler com vocês aqui. Depois de ele ter recebido o filho, depois de ele já ter tido, né, o seu filho, o capítulo 22 diz assim: depois destas coisas, pôs Deus
Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então o que acontece aqui? Abraão passa a vida pedindo um filho, queria porque queria, vai lá, tem um filho onde não deveria, daqui a pouco Deus vem e dá o filho que ele pediu com a sua esposa. Um tempo depois Deus fala: tá, agora se você pega esse filho que você tem, que você tanto ama, que é o único que está com você, porque o outro você já mandou embora, vai para tal lugar e sacrifica ele por amor a mim. Como assim? Deus ele me deu, mas a palavra fala que Deus ele dá e Deus ele também pode tirar. Ele é Deus, ele pode. Porque se aquilo que ele te deu te corrompe, ele pode muito bem tirar. Se aquilo que ele te deu toma o lugar dele na tua vida, ele pode muito bem tirar. E ele pediu isso para Abraão. Ele pediu o único filho. E o final do verso 2 aqui também é interessante porque diz assim: vai sobre um dos montes que eu te mostrarei. Quer dizer assim, Deus ele te dá a direção, ele te fala, vai, faça isso, faz aquilo, mas vai indo. E eu vou te mostrar onde, quando e como você vai fazer. E talvez, como eu disse no começo aqui, não é de imediato. Se você não tem a direção direta do que você vai fazer detalhadamente, simplesmente olhe para essa palavra que você recebeu, creia, caminhe em direção a ela, que os detalhes vão vir pelo caminho, até que ela se cumpra. Verso 3: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos servos e a Isaque, o seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus o havia indicado. E o verso 4 começa assim, eu anotei aqui de uma maneira muito, muito interessante, porque diz assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ele levantou de madrugada, arrumou as coisas e saiu. Se eu levanto cedo para fazer alguma coisa, eu quero sair daqui, chegar ali na frente, no lugar que eu imaginei ser e já quero resolver. A gente hoje, a nossa geração, está mais ou menos desse jeito. Sem tempo para nada e querendo tudo assim. Rápido, rápido, rápido. Eu peço para Deus, eu quero que Ele resolva. Eu tenho que pagar uma conta no dia 10, mas se lá no dia 5 eu não tiver a solução na minha mão, eu não vou esperar chegar o dia 10. E não é assim que Deus age, não é dessa forma. Deus, eu preciso disso aqui. Eu estou com esse problema. Está aqui na tua mão, que o Senhor resolve. Se eu tiver prazo, melhor ainda. Deus, eu tenho isso aqui para resolver tal dia. E pronto. A partir do momento que eu quero pegar para mim o controle e resolver 1 dia ou 2 dias antes para estar seguro, a minha fé não está em Deus, está na minha força de resolver aquele problema sozinho. Logo, eu não preciso de Deus. Logo, eu não tenho fé. E acabamos de ler aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Continuando a caminhada no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperem aqui com o jumento, porque eu e o rapaz vamos até lá, e havendo adorado a Deus, nós voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. No verso 7, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então ele caminhou 3 dias, ele levantou cedo, Deus tinha pedido para ele um filho. Você imagina a agonia desse pai, você imagina a angústia dele no caminho, talvez, de levantar, de caminhar 3 dias, olhar para um lugar, Deus falar para ele: ó, é ali. E todo esse tempo, na cabeça de Abraão, no coração dele, está assim: poxa, eu vou subir lá, meu único filho, eu vou ter que sacrificar porque Deus pediu. Em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele falou: olha, filho, vai você para um lado, eu vou para lá, e quem sabe a gente desencontra e eu não preciso fazer isso com você. Não. Ele tinha no coração dele
A palavra de Deus e a fé e a confiança de que ele tinha que fazer aquilo que Deus mandou. Porque Deus, ele não vai te pedir simplesmente para fazer algo por fazer. Há um propósito nisso. E se você é aprovado na tua fé, você vai poder subir o nível da sua fé. Você vai poder acreditar em coisas maiores, porque Deus, ele é poderoso para fazer grandes coisas nas nossas vidas. Mas ele não faz, muitas vezes, aquilo que vemos que ele está a ponto de fazer. Está tudo pronto para acontecer. Mas daqui a pouco a gente olha e fala, não, mas comigo não, eu não tenho capacidade para chegar ali. Mas não é na tua capacidade, não é na tua força. Se Deus falou que ele vai fazer, dá o passo. Ah, mas eu vou dar o passo, só que a ponte ali na frente está quebrada. Se eu der o passo, eu vou prender o meu pé, eu vou cair. Dá o passo. Foi o que Abraão fez. Ai, meu Deus, é meu único filho, eu pedi tanto, eu estou com 100 anos, eu não vou conseguir fazer outro, eu estou cansado, não dá. É o único, não, eu vou guardar para mim, que é só isso que eu tenho. Vai. Vai, porque Deus pediu, vai e dá o teu filho. E no verso 8, Abraão responde para Isaac, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E os dois seguiam juntos. Então ele sabia o tempo todo que se Deus pediu, aquilo que Deus pediu, ele vai cumprir, ele vai dar um jeito. Se você não tem força no teu braço para fazer, se você não tem recurso para chegar onde você quer chegar, Deus, ele te deu a direção, o teu trabalho é ir, porque é ele quem vai fazer. Chegaram no lugar que Deus havia designado, no verso 9, e edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Ele não parou em nenhum minuto, ele não parou em momento nenhum. Ele não pensou assim, não orou a Deus. Deus, por favor, me livra disso, não mata o meu filho. Ele simplesmente foi, ele simplesmente obedeceu pela fé que ele tinha. No verso 11, mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faça nada, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Ele sabia a todo tempo que Deus não iria tirar aquilo que ele lhe deu, porque o filho não foi em momento algum mais importante do que Deus na vida de Abraão. Deus continuou sendo a prioridade. Era em Deus que estava a fé de Abraão. Ele não negou, mesmo que foi ali no último instante. Mesmo de que foi nos 45 do segundo tempo, que ele não tinha mais saída, ele ia ter que matar o filho. A fé dele ainda estava em Deus. Ainda que talvez ele tivesse que fazer isso. Eu creio comigo, isso não está escrito. Mas que Deus era poderoso para dar talvez outro filho e outro e muitos mais para ele. Porque nada tomou o lugar do Senhor na vida de Abraão. Verso 15, para finalizar. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras eu te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aonde temos colocado a nossa fé? Qual voz nós temos obedecido? O que nós temos ouvido de Deus? E 5 minutos depois olhamos para a nossa realidade e duvidamos do que Deus nos disse. Eu confesso para vocês que eu tenho palavras hoje comigo, dentro da minha casa, e com a minha família,
que Deus ele acordou a minha esposa de madrugada, isso já tem um tempo, e falou assim: escreva, porque isso aqui vai acontecer. E ela, me conhecendo muito bem, ela cumpriu a sua parte, ela levantou, ela escreveu, mas ela, me conhecendo muito bem, ela já chegou com o caderno para mim, ela falou: eu quero que você leia, mas não acha que eu sou maluca, foi Deus que falou comigo. Eu falei: tá bom. Porque se eu olhar hoje para a minha realidade aqui, o que eu vivo, o que eu faço, a minha estrutura, eu não tenho a mínima capacidade de cumprir aquilo que está escrito ali. A mínima capacidade. Eu não posso, eu não tenho como. Só que eu não duvido. E a minha parte eu estou fazendo. É diferente de criarmos expectativas. Você não vai parar a tua vida por uma palavra que talvez vai se cumprir amanhã, daqui 50 dias, daqui um ano. Você não vai parar a sua vida por isso. Você vai continuar fazendo o que você está fazendo. Mas você não vai desacreditar dessa palavra. E você não vai depositar toda a sua confiança lá na frente e esquecer que o Deus que te sustenta, Ele te manda o maná do céu, uma porção a cada dia. Ele te dá um dia de cada vez para viver. E Ele é o Deus que te sustenta. Não é aquela promessa que vai ser o Deus da tua vida. Ele vai cumprir, mas não é aquela promessa que vai te sustentar. Porque assim como Ele pode fazer você chegar lá na frente, Ele pode fazer você retroceder e tirar aquela promessa se aquilo ocupar o lugar do teu coração mais do que Ele ocupa na tua vida. Aonde temos depositado a nossa fé? Temos depositado no Deus que nos promete ou temos depositado na promessa e esquecido do Deus que nos promete? Temos depositado no físico, no real, no palpável? E não duvide, se for somente uma palavra sobre a tua vida. Ah, mas só me falaram uma vez isso. Para mim, me falaram várias coisas uma vez só, que eu vejo se cumprir hoje na minha vida. Para Noé, Deus falou uma vez, e por 100 anos, ele acreditou, não desistiu e ele salvou uma geração. Abraão recebeu uma palavra, foi duro para cumprir. Eu imagino, porque assim não é fácil, ninguém vai pegar o seu filho e vai sacrificar a Deus, ninguém vai fazer isso. E ele recebeu uma palavra, não questionou e fez. E hoje gerou uma nação. Que essa palavra possa ficar no teu coração. Que essa reflexão faça-nos pensar aonde temos depositado a nossa fé, em quem temos crido, em quem temos confiado, quem está verdadeiramente dentro do nosso coração. Quem é aquele que promete e o que é a promessa para nós? Qual dos dois é mais importante? Que essa reflexão fique conosco nessa noite. Abaixa a tua cabeça. Quero orar com você. Pai, nesse momento, eu peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, toque em cada coração. Eu peço que todos aqueles que ouviram esta palavra, Pai, possam refletir, Deus, nessa noite, possam refletir durante o dia, possam refletir durante uma semana, Pai, durante um mês, durante toda a sua vida. Que o Espírito Santo, Pai, faça-os lembrar dessa palavra, Senhor amado. Que o Espírito Santo, Pai, faça-os lembrar de quem é o Senhor em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Quebra na nossa vida tudo aquilo, Pai, que temos levantado maior do que Ti, ó Deus. Quebra, Pai, na nossa vida tudo aquilo que temos depositado a nossa confiança. Em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo agora nas nossas vidas, Pai, tudo aquilo que rouba o Teu lugar, ó Pai amado. Em nome de Jesus. Que sejamos, Pai, a prioridade em nossas vidas, Pai, seja somente o Senhor, Pai. Que não depositemos a confiança, Pai, em homens, em valores, em bens materiais, ó Deus amado. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, toque em cada coração, Pai. Convence-os, Deus amado, que não é a minha palavra, mas é a Tua, ó Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que possamos estar com os ouvidos, Pai, e os olhos abertos a receber de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que nada venha interferir, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para nos falar, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que possamos ter a nossa fé
provada e aumentada, Pai, a cada dia, para que assim possamos ser aprovados diante de Ti, ó Deus, e passarmos a outro nível, subirmos, Pai, o degrau, para chegarmos cada vez mais perto de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, alimenta a nossa fé, para que dessa forma possamos agradar a Ti, Pai, possamos ter o nosso coração mais ligado ao Teu, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, acompanha-nos, Pai, nesta noite e nesta semana. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, agora e para sempre. E digamos amém. Amém. Amém.